A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao culto racional. A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um culto racional. E o tema de hoje é este: humildade e obediência. Neste momento em que estamos vivendo o período de Páscoa, né? Foi neste último domingo. E sempre quando nós cristãos falamos de Páscoa, nós lembramos do que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. Mas como o culto racional, ele trata sobre as atitudes pela palavra de Deus, eu não posso deixar de falar da maior atitude que Jesus teve por nós. E aí você está pensando assim, sim, esta atitude de ter ido para a cruz, de ter morrido pelos nossos pecados, pelas nossas maldições, pelas nossas enfermidades. Sim, amados, tudo isso, mas muito mais do que isto, é a humildade e a obediência de Jesus. E veja aí, em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 10, nós lemos o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E aí está agora a palavra de hoje. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Percebam, querido, essa palavra. Claro, o que Jesus fez por nós, mas antes de Jesus ir para a cruz, ele fez algo também de muita excelência. Ele se humilhou e ele foi obediente. Veja, era a vontade de Deus. Lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, primeiro foi a vontade de Deus de entregar seu Filho amado Jesus Cristo por nós. Mas o que aconteceu? Jesus, ele se humilhou e se entregou por nós em obediência a Deus. Percebam aí em Lucas 14, 33. Jesus, quando esteve entre nós, ele falou esta frase: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que Jesus está falando isso? Exatamente pela atitude que ele tomou. Ele também quer que todos os seus discípulos tenham a mesma atitude: humildade e obediência. Isso quer dizer o quê?
renunciar. Mas renunciar ao quê? Renunciar àquilo que ele está pedindo a você. Ele está pedindo tempo? Ele está pedindo mais tempo a você? Renuncie tempo com outras coisas. Ele está pedindo um tempo de qualidade, de oração, de conhecimento da palavra? Seja humilde e obediente. Renuncie ao tempo de outras coisas, de fazer outras coisas, para estar sim em adoração, em comunhão, em oração, em jejum, falando para as pessoas do amor de Cristo. Então, a renúncia é algo que está aí diretamente ligada a Jesus Cristo. E ele fala lá em Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes você vai pensar assim, mas essa renúncia é o quê? Eu tenho que deixar tudo que eu tenho? Queridos, não perceba, por favor. Você precisa, nesse momento, saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Da mesma forma como Jesus Cristo sabia qual era a vontade de Deus para ele. Ele entregou Jesus por amor a nós. Só que Jesus tomou uma atitude de ser humilde, de se despir da sua glória, vir a esta terra em obediência a Deus. Ok, amados? O próximo capítulo e versículo está em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,19. Eu quero chamar a atenção de você, desta palavra, pelo seguinte. Nós sabemos que aqui está falando de Jesus. Pela desobediência de um só homem, Adão, nós todos nos tornamos pecadores. Mas pela obediência de Jesus Cristo, nós todos nos tornamos justos. Obviamente, através de Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero chamar a atenção do versículo anterior para este. Qual a ligação? Jesus está dizendo que você tem que renunciar para ser seu discípulo. E aqui está mostrando a palavra que ele, pela obediência de Jesus, muitas pessoas foram salvas. E aí eu trago para você. Quantas pessoas, pela obediência da palavra de Deus, você já levou a Cristo? Quantas coisas você já alcançou através da obediência em oração? Quantas pessoas já, pela sua obediência da palavra de Deus, já foram atingidas pelo amor de Cristo? Já foram abençoadas pela graça de Deus através de Cristo Jesus? Quantas pessoas? Então, a sua atitude, a sua obediência, da mesma forma como o exemplo de Cristo, vai tornar muitas pessoas também justas. Eu louvo a Deus pela pessoa que levou você a Cristo. Você lembra quem foi? Pode ser que tenham mais pessoas tenham influenciado você para hoje conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Essas pessoas foram obedientes. Essas pessoas se aproximaram de você, falaram do amor de Cristo por obediência à palavra de Deus. Então nós precisamos realmente sermos humildes e obedientes. Amém? Em Isaías 53, do verso 1 ao verso 7, tem esse texto aí. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores,
e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aí em amarelo, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amados, vamos falar sinceramente, quantas vezes você foi desobediente por estar sentindo que estava sendo humilhado? Quantas vezes? Quer que eu explique melhor? Quantas vezes você, em obediência, foi orar por uma pessoa e aquela pessoa te xingou, falou mal, não quis, e naquele momento você se sentiu humilhado? Veja o que Cristo passou por mim e por você. Veja o que Cristo passou por mim e por você em obediência a Deus. Jesus prestou atenção nesta humilhação? Não, porque ele não estava se sentindo humilhado, ele estava se sentindo humilde. Então, o que eu quero ensinar para você com este vídeo é que a humildade e a obediência, elas sendo realizadas antes de qualquer tipo de humilhação que o mundo tenta te trazer, em alguma coisa contrária à palavra de Deus, você já está preparado, você já está determinado. Jesus em nenhum momento reclamou. Não reclamou porque ele sabia que esta era a missão dele. Ele sabia que aquela era a missão dele. E qual é a tua missão, meu irmão, minha irmã? Qual é a tua obediência a Deus, a tua missão? Você vai se sentir humilhado? Não. Sinta-se humilde em ter obedecido a Deus. Sinta-se agraciado pela palavra de Deus. Sinta-se abençoado em estar realizando o querer de Deus nas vidas. Aquela pessoa não quer, aquela pessoa está falando mal, aquela pessoa está desdenhando. Queridos, se Jesus tivesse prestado atenção nas pessoas e nas atitudes das pessoas naquele momento, ele não teria aceitado ir à cruz. Mas veja, antes ele já se humilhou, antes ele já obedeceu. Então a tua vitória, a minha vitória, meu irmão, minha irmã, está em nós nos humilharmos na presença de Deus, sermos humildes na presença de Deus e obedecermos à vontade de Deus. Amém? Mais um texto aqui, Lucas 22, 52, 54. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espada e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Preste bem atenção nesta frase em amarelo. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas, em verde.
Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Mais um momento glorioso de demonstração que Jesus está dando a nós como exemplo. Lembra lá em Lucas? Ele pede para nós renunciarmos. Veja o que ele está fazendo nesse momento. Sim, é um momento incômodo. Sim, aqueles homens estão vindo com espadas e porretes para prender um inocente, mas como se fosse um salteador. Naquele momento, Jesus poderia bradar, gritar: o que é isso? Eu nunca fiz nada de errado. Ele poderia sim dizer essas coisas, mas naquele momento ele sabia que ali estava a vontade de Deus. Por quê? Veja a frase dele. Antes, ali no amarelo está, não pusestes as mãos sobre mim. Por quê? Porque quando não é momento, amado, ninguém coloca a mão em você. Se não é a vontade de Deus, ninguém coloca a mão em você. Se não é o querer de Deus, ninguém pode fazer nada contra você. Mas quando chega um momento, e eu sei muito bem, pode ser que você já tenha tido experiências como essas, que você pensa: Senhor, o que está acontecendo? Que perturbação é essa? Que incômodo é este? Mas isto é o antes de se completar, de se concretizar a vontade de Deus na sua vida. E Jesus sabia disso, e esse texto de Lucas 22, 52 a 54 nos prova isto. Antes aqueles homens não podiam tocar em Jesus, mas agora era o momento. É a vossa hora, é o momento do poder das trevas. Mas que é isso, pastor Carlos? Como assim o poder das trevas agora? O poder das trevas estava tomando conta, estava assumindo o poder naquele momento para que se completasse a vontade de Deus. Sim, meu amado. Sim, sim. Aquele era o momento em que as trevas estavam assumindo de aprisionar a Cristo, de levar Cristo para a prisão, de levar Cristo para a cruz. Mas mal sabiam as trevas que ali estava a pura obediência de Cristo, de ir por nós até a morte e morte de cruz. E para finalizar, Mateus 26, 67, 68. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Desculpe, vamos ler de novo. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26, 67 e 68. Você pode pensar que nesse momento Jesus estava sendo humilhado? Jesus estava sofrendo? Jesus estava... Querido, sim, a intenção era esta. A intenção era desmerecer o que Cristo estava fazendo. Mas em nenhum momento Cristo foi desmerecido por Deus. Lembra quando eu li que ele se entregou por nós? Ele, em obediência a Deus, ele se entregou por nós. Ele morreu calado como ovelha. Lembra disso? Em nenhum momento ele reclamou. Sabe por quê? Porque ele estava em obediência. O que eu quero ensinar hoje você, na humildade e na obediência de Cristo, o nosso maior exemplo, é que nós também temos que saber nos portar, nos posicionar, nos colocar naquilo que Deus quer. E mesmo que venham pessoas como essas aqui, que cuspiram, que davam murros, que esbofeteavam Cristo, muitas vezes nós achamos: mas o que é isso? Estamos sofrendo, estamos passando humilhação. Não, meu amado, você não está sofrendo, você não está passando humilhação, você está na presença de Deus em obediência.
obediência. Coloque a palavra de Deus em funcionamento. Coloque a palavra de Deus em atitude como Cristo fez. E aí você pode então, lá em Lucas, renunciar e ser discípulo de Cristo. Renunciar. Renunciar à tua dor, renunciar ao teu sofrimento. Sabe por quê? Porque Cristo fez isso por nós. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Eu estava vendo uma conversa entre um pastor e um filósofo, e o filósofo estava dizendo para aquele pregador: olha, vai chegar um momento em que as igrejas serão fechadas, em que a religião será proibida, em que as Bíblias não poderão mais ser vendidas. E aquele pastor olhou para aquele filósofo e disse com muita humildade: tudo pode fechar. A Bíblia pode desaparecer das prateleiras, mas o que Jesus fez jamais poderá ser apagado. Quando Jesus disse na cruz: tudo está consumado, queridos, ninguém pode terminar com algo que já foi concluído. Vou falar essa frase novamente. Ninguém pode terminar com algo que já está concluído. Jesus concluiu na cruz a humildade e a obediência como o maior exemplo para mim e para você do amor de Deus. Do amor de Deus. Queridos, que esta palavra seja um bálsamo para você neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano, nesta pandemia e em qualquer situação, junto com os teus, com teu esposo, tua esposa, teus filhos, tua família, lá no teu trabalho, com os teus vizinhos e até mesmo na igreja. Humildade e obediência são as atitudes que Jesus tomou, são as atitudes que nós devemos também tomar. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero interceder neste momento por esta pessoa que está assistindo este vídeo. Senhor, que esta pessoa alcance a Tua graça, que alcance nesse momento as Tuas ricas bênçãos. Senhor, que a humildade agora, através do Teu Santo Espírito, venha tomar esta vida. Senhor, nós dizemos que a humilhação não pode chegar até nós quando nós temos humildade. O pecado não pode chegar até nós quando nós estamos em obediência a Ti. Senhor, graças nós Te damos por isso. Obrigado pelo Teu exemplo, Cristo amado. Obrigado pelo Teu maior exemplo. Obrigado, Senhor, porque Tu foi até a cruz, até a morte de cruz. Mas diz a Tua palavra, ó Deus, aleluia, que Cristo hoje está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Culto Racional. Eu quero pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, aí no seu lado direito tem um sininho, tem uma palavra, inscreva-se, toque aí. Se a palavra já está inscrito, você já faz parte daqui do canal do Culto Racional no YouTube. Mas clique no sininho, mande uma mensagem, peça uma oração, tem aí meu e-mail, tem aí meu WhatsApp. Amém, queridos? E envie esse vídeo para as pessoas, porque o que Cristo fez por elas, será que elas sabem? Tenha humildade e em obediência. Passe a palavra de Deus adiante. Amém, queridos? Fique aí com o vídeo do Instituto Social e Mais. E se você desejar, com qualquer valor é bem-vindo. Amém? Tenha uma ótima semana
Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.